Olá! Hoje nós estamos com o professor e doutor Fernando Fagner, a maior referência em pesquisa científica de água no país. O professor tem uma experiência de mais de 30 anos na Unicamp, tem doutorado em Físico-Química pela USP e hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre a água bioativa Vita H2O, conversando com o professor. Olá, professor, tudo bem? Tudo bem, Alexandre? Você, tudo bem? Tudo ótimo. Professor, nos conte um pouco sobre a história da água, a pesquisa, como se desenvolveu. Pois não, Alexandre. A gente teve notícias há vários anos atrás de uma grande empresa mundial de cosméticos que, para comemorar o seu primeiro centenário, resolveu ir buscar gelo do iceberg do Polo Norte e, com o degelo dessa água, criou um produto que tinha propriedades interessantes, até um pouco revolucionárias, no sentido de que sua fórmula química era basicamente água e ele exercia um efeito calmante e um efeito hidratante sobre a pele. Houve então um contato de empresas brasileiras com o nosso laboratório da Unicamp, no sentido da gente tentar reproduzir esse tipo de água através de um método desenvolvido no laboratório que pudesse transformar uma água mineral de boa qualidade, de excelentes fontes, numa água que tivesse propriedades semelhantes àquela do degelo do Polo Norte. Nesse sentido, a gente desenvolveu pesquisas, estudou conceitos, teve que elaborar estratégias e resultou disso uma água que tem um notável efeito hidratante e uma série de outras propriedades altamente benéficas para a pele e que é a água bioativa, que é o nosso Vita H2O. Professor, e por que a água do degelo dos icebergs do Polo Norte tem características tão diferentes das outras águas? Pois é, esse foi o tema central dessa pesquisa, que acabou resultando numa tese de doutorado feita por minha aluna na Unicamp. E o nosso entender, depois de tentar reproduzir essas propriedades, é que a maioria delas advém do fato de que a estrutura da água usual envolve aglomerados de água que contêm um número muito grande de moléculas e são aglomerados na água usual muito grandes para conseguir permear a pele e produzir uma hidratação. É curioso até, Alexandre, a gente ver que você encontra em fontes de menor confiabilidade expressões como: a gente sabe que água hidrata. Isso não é verdade e isso precisa ficar bastante claro a esse ponto. A água hidrata quando você a ingere. Quando você coloca a água sobre a sua pele, se ela produzisse uma hidratação, então bastaria o nosso banho para hidratar a nossa pele, nós não precisaríamos de hidratante. A água colocada sobre a pele não produz um efeito duradouro de hidratação, porque esses aglomerados são constituídos por muitas moléculas, eles são muito grandes. O que ocorre nessas águas, e na do Polo Norte, e essas águas especiais, digamos assim, é que esses aglomerados são menores, então eles podem permear a pele e podem levar, inclusive, mais sais minerais para as camadas inferiores da pele. Nesse sentido, a gente trabalhou cerca de 8 anos nesse projeto. Eu tenho mais ou menos uns 15 anos de experiência em pesquisa com água, mas essa pesquisa em particular nos tomou uns 8 anos para produzir um sistema com aglomerados menores e que seja estável por bastante tempo, por anos na verdade,
nessa condição de aglomerados menores, ou seja, que eles não se reagrupem para formar aglomerados maiores. Desta forma, se você pega uma água de excelente procedência, submete a um processo onde você quebra esses aglomerados e produz aglomerados menores, você vai simular o efeito da água que foi obtida pelo degelo dos icebergs do Polo Norte. Isso foi basicamente a estratégia que a gente adotou na Unicamp e com resultados excelentes e que resultou na água bioativa que se conhece. Professor, e quais as vantagens de se utilizar a água bioativa Vita H2O? Essa é uma pergunta muito boa, muito interessante. Eu acho que existe um número muito grande de vantagens, todos eles ligados à simplicidade da fórmula. Se a gente considerar que a fórmula da Vita H2O é água bioativa, nós vamos perceber rapidamente que as pessoas que têm intolerância por produtos cosméticos, intolerância por hidratantes de outras origens, ou pessoas que têm alguma restrição no uso de substâncias sobre a pele por apresentarem problemas de saúde, todas essas pessoas podem se beneficiar do uso do Vita H2O pelo fato de que ele tem a fórmula mais simples, talvez, que você pudesse imaginar, constituída apenas por moléculas de água. Então, a água bioativa, o nosso produto, o Vita H2O, ele pode ser usado em todas as idades, em todas as épocas do ano, por todas as pessoas. Você pode usar em assaduras de crianças, você pode usar em queimadura de sol, no pós-sol da praia, você pode usar em picada de inseto, você pode usar na hidratação principalmente, regular do dia a dia. Você pode usar quando vai se expor a sol ou algum tipo de estresse na sua pele. Você pode usar depois do banho. Você pode usar numa série de situações no dia a dia como um preventivo de problemas de pele, no sentido de que ele mantém sua pele hidratada. E uma pele hidratada, ela apresenta uma fisiologia muito melhor, ela funciona muito melhor. Ela tem um aspecto mais saudável e é uma pele, de fato, mais saudável. Portanto, o uso de Vita H2O, da água bioativa, ele está indicado, está recomendado basicamente para todas as situações, porque não apresenta intolerância. Uma coisa que às vezes eu digo para as pessoas que têm algum tipo de intolerância é simplesmente procure ler a fórmula dos hidratantes que existem no mercado e procure ler a nossa fórmula. Você vai descobrir rapidamente por que nós temos um produto de altíssima tolerância. Porque a nossa fórmula é só H2O. É isso. Quero agradecer aqui a presença do professor e doutor Fernando Feiglin. Hoje nós pudemos aprender muito mais sobre a água bioativa Vita H2O. Professor, muito obrigado pela presença aqui no nosso estúdio. Obrigado a você também, Alexandre, pela oportunidade de expor mais uma vez as características desse produto que pode trazer tantos benefícios a quem dele fizer uso. Professor, e qual a diferença da água bioativa Vita H2O com relação aos hidratantes encontrados no mercado? Há uma diferença fundamental. Se a gente for ser bastante exigente com relação à palavra hidratante, no sentido de pensar no aporte de moléculas de água para a sua pele,
A gente poderia chegar a dizer que o hidratante usual de mercado não é hidratante. Por quê? Porque ele não faz justamente isso. O que faz o hidratante comercial normalmente é adicionar à pele moléculas como a glicerina e outras congêneres que atuam na água que liga-se às suas proteínas na derme e retira essa água, que era chamada de água ligada, tornando-a uma molécula de água livre. Essa molécula sobe para o chamado extrato córneo. O extrato córneo é essa camada de células mortas que a gente tem na superfície e é onde a gente vê a hidratação. Quando a gente diz eu estou com a pele hidratada, a gente está vendo o extrato córneo. Esses hidratantes têm um mecanismo onde eles usam a sua própria água, fazendo com que essa água aflore até onde está o extrato córneo, produza uma hidratação visual, pode ser medida com instrumento, mas a água não é a água que veio de fora. Por isso que quando você tem uma queimadura, uma picada de inseto e você passa um hidratante, você tem uma melhora relativa. Quando você usa água bioativa, você tem bastante diferença. Em primeiro lugar, você está usando uma água, como já foi dito aqui, com aglomerados menores, capaz de penetrar a sua pele. Portanto, quando você fala de hidratação produzida pela água bioativa, a gente tem que lembrar que a fórmula dela, quimicamente, é exclusivamente H2O. E claro, tem níveis de minerais, como tem toda a água mineral bem baixa. Mas ela não tem glicerina e ela não produz um efeito que contribui para a hidratação da pele, no caso dos hidratantes comerciais, que é conhecido como efeito oclusivo. O tempo todo nós estamos perdendo água através da pele, que é uma perda de água transepidermal, que é uma perspiração. No momento que você coloca uma substância gordurosa sobre a sua pele, você tende a bloquear a pele e reduzir essa perda de água, que seria natural, e essa água fica retida lá. Então, quando você usa um hidratante comercial, você tem efeito oclusivo, você tem efeito de entrar uma molécula estranha nas suas proteínas e desligar sua molécula de água de lá, jogando para a superfície. E, eventualmente, alguma água na formulação dos cremes hidratantes, a água participa. No caso da água bioativa, você não tem glicerina, você não tem um veículo gorduroso e a única hidratação com a qual você pode contar é a efetiva penetração de moléculas de água através do extrato córneo para as camadas mais profundas da derme. Isso, portanto, representa uma diferença fundamental, importante e que tem consequências a favor do uso da água bioativa, do nosso Vita-H2O. Ok. E o professor estava me contando aqui nos bastidores, né, a pele de pessoas mais idosas que durante anos se tratam com os hidratantes normais, não é, professor? Conte para nós um pouco o que acontece com essa pele, por favor. O que a gente observa, eu não me reporto aqui a nenhum estudo de quantificação de proteínas, mas o que a gente observa é que as pessoas que usam os cremes hidratantes usuais por longos anos, elas acabam ficando com a pele fragilizada. Muitas vezes a gente encontra senhoras com uma idade um pouco mais avançada, com uma pele relativamente esticada, até bonita, mas a gente tem até receio de tocar porque parece que é uma folhinha de papel de seda. Esse é o efeito resultante do uso massivo de hidratantes que usam glicerina e essas coisas e que vão afetando as camadas inferiores da derme. Você acaba tendo uma pele que superficialmente é hidratada, que à vista da gente até que está bem, mas que visivelmente não é uma pele saudável. Quando você usa uma hidratação, inclusive nesses casos, como recuperar uma pele dessa? Passa a usar água bioativa. A água bioativa começa a devolver gradualmente
as camadas inferiores da derme, aquela água que foi desligada das proteínas sistemática e diariamente durante anos a fio. Então, a água bioativa, nesse sentido, embora que lá no fim pareça que tudo é hidratante, e se você pega um instrumento qualquer para medir a hidratação da pele, você põe água bioativa ou você põe um hidratante, você vê que você mede água aqui na superfície. Mas os mecanismos são a tal ponto diferentes que você pode dizer que um hidratante comercial não hidrata. Pelo contrário, ele desidrata. Professor, e qual a diferença da água bioativa Vita H2O para as águas termais comumente encontradas no mercado? Então, Alexandre, essa é uma questão bastante importante do ponto de vista do nosso produto da água bioativa. As águas termais, o nome água termal representa uma designação genérica de águas de várias procedências que normalmente afloram a superfície a temperatura mais alta do que a temperatura ambiente. Essas águas termais apresentam composições variadas segundo a sua origem, mas normalmente essas que se encontram no mercado são águas refrescantes e que dão um certo conforto à pele. Só. A água bioativa é uma água que, pelo efeito de ter aglomerados de água menores, além de ser refrescante, além de reconfortar a pele, ela produz uma coisa muito importante que é a hidratação. E essa hidratação, por sua vez, tem consequências. Por exemplo, se você pega um local da pele que esteja irritado, que tenha sofrido uma queimadura de sol, que tenha sofrido uma picada de inseto, que tenha manifestações de histamina, avermelhados, hidratando-se essa região, a recuperação é muito mais rápida, muito mais interessante, o resultado final é muito bom. Então, o fato de que ela hidrata não significa apenas que você pode usá-la como um hidratante. Você pode e deve usá-la como um hidratante. Mas, além disso, o fato de que produz uma hidratação real faz com que ela tenha propriedades terapêuticas decorrentes da hidratação, o que normalmente não ocorre nem mesmo com o hidratante comum, porque o mecanismo é diferente.